O Colportor Evangelista. Capítulo 10. Voz e dicção agradáveis. O dom da palavra. De todos os dons que Deus confiou aos homens, nenhum é mais precioso do que o dom da palavra. Santificado pelo Espírito Santo é um poder para o bem. É com a língua que convencemos e persuadimos. Com ela oferecemos orações e louvores a Deus, e com ela transmitimos ricos pensamentos do amor do Redentor. Mediante um reto uso do dom da palavra, o colportor pode semear as preciosas sementes da verdade em muitos corações. Dever-se-ia dar mais atenção ao cultivo da voz. Podemos ter conhecimentos, mas a menos que saibamos como usar a voz corretamente, nossa obra será um fracasso. Se não soubermos revestir nossas ideias com a linguagem apropriada, de que valerá a nossa educação? O saber de pouco proveito nos será, a menos que cultivemos o talento da palavra. Ele será, entretanto, um maravilhoso poder quando unido à capacidade de proferir palavras sábias e edificantes, e proferi-las de maneira a cativar a atenção. Jovens de ambos os sexos, pôs Deus em vosso coração o desejo de servi-lo? Então, por todos os meios, cultivai a vós o máximo que vos seja possível, de maneira que possais tornar clara a preciosa verdade para os outros. Falar clara e distintamente. Quando falardes, fazei com que cada palavra seja pronunciada em cheio, com clareza, cada sentença distinta, de princípio a fim. Muitos há que, ao se aproximarem do fim da sentença, abaixam o tom da voz, falando tão indistintamente que a força do pensamento fica anulada. As palavras que valem de algum modo a pena ser proferidas merecem ser ditas em voz clara e distinta, com acento e expressão. Nunca, no entanto, procureis palavras que deem a impressão de serdes eruditos. Quanto maior for vossa simplicidade, mais bem compreendidas serão vossas palavras. Uma qualificação indispensável. O colportor que pode falar clara e distintamente acerca dos méritos do livro que vende, achará que isto lhe é grande auxílio em obter a encomenda. Ele pode ter oportunidade de ler um capítulo e, pela música de sua voz e a ênfase posta nas palavras, pode fazer com que a cena apresentada fique diante do espírito do ouvinte tão claramente como se em realidade pudesse ser vista. A habilidade de falar clara e distintamente em tons cheios e eufônicos é inapreciável em qualquer ramo de trabalho. Esta habilitação é indispensável naqueles que desejam tornar-se pastores, evangelistas, obreiros bíblicos ou colportores. Os que estão planejando entrar nestes ramos devem ser ensinados a usar a voz de tal modo que, quando falam ao povo acerca da verdade, esta cause uma decidida impressão para o bem. A verdade não deve sofrer detrimento por ser comunicada mediante pronúncia defeituosa. Falar-lhes com simplicidade. Homens e mulheres estão vagueando nas trevas do erro. Desejam saber qual é a verdade. Falai-lhes não em linguagem enfatuada, mas na simplicidade dos filhos de Deus. Palavras bem escolhidas. Nem por estardes entre incrédulos vos torneis descuidados em vossas palavras, porque eles estão vos avaliando. Estudai a instrução dada a Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Tomando fogo comum, colocaram sobre seus incensários. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, de 1 a 3. Os colportores devem lembrar-se de que estão trabalhando com o Senhor para salvar almas e de que não devem trazer a seu sagrado serviço nada de comum ou baixo. Que a mente esteja repleta de pensamentos puros e santos e que as palavras sejam bem escolhidas. Não impeçais o êxito de vosso trabalho pronunciando palavras levianas e descuidadas. Palavras cativantes, porte cortês, gentil.
Os que trabalham para Cristo devem ser retos e fidedignos, firmes como uma rocha aos princípios e, ao mesmo tempo, bondosos e corteses. A cortesia é uma das graças do Espírito. Lidar com o espírito humano é a maior obra já confiada ao homem, e quem deseja encontrar acesso aos corações precisa ouvir a recomendação: sede misericordiosos e afáveis. 1 Pedro 3, verso 8. O amor fará aquilo que o argumento deixar de realizar. Mas a petulância de um momento, uma só resposta áspera, uma falta de polidez cristã em qualquer pequenina questão, pode dar em resultado a perda de amigos bem como de influência. O que Cristo era na terra, o obreiro cristão se deve esforçar por ser. Ele é nosso exemplo, não somente em sua imaculada pureza, como na paciência, amenidade e disposição cativante. Sua vida é uma ilustração da verdadeira cortesia. Ele tinha sempre um olhar bondoso e uma palavra de conforto para o necessitado e o oprimido. Sua presença levava aos lares uma atmosfera mais pura. Sua vida era qual fermento operando entre os elementos da sociedade. Puro e incontaminado, andava ele entre os inconsiderados, os rudes, os descorteses, entre injustos publicanos, ímpios samaritanos, soldados pagãos, rústicos, camponeses e a multidão mista. A religião de Cristo abranda quanto há de duro e rude no temperamento, e suaviza tudo o que é áspero e escabroso nas maneiras. Torna as palavras brandas e atraente a conduta. Aprendamos de Cristo a maneira de harmonizar o alto sentimento de pureza e integridade com uma disposição feliz. Um cristão bondoso, cortês, é o mais poderoso argumento que se pode apresentar em favor do cristianismo. As palavras bondosas são como orvalho e brandos chuveiros para a alma. Diz a Escritura a respeito de Cristo, que nos seus lábios se derramou a graça, para que soubesse dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Isaías 50, verso 4. E o Senhor nos pede: a vossa palavra seja sempre agradável, para que dê graça aos que a ouvem. Colossenses 4, 6 e Efésios 4, 29. Alguns daqueles com quem entrais em contato podem ser rudes e descorteses, mas nem por isso mostreis de vossa parte menos cortesia. Aquele que deseja manter o respeito próprio deve ter cautela de não ferir desnecessariamente o dos outros. Essa regra deve ser sagradamente observada com o mais nécio, o mais imprudente. A voz do Salvador. A voz do Salvador era qual música aos ouvidos dos que se achavam habituados à pregação monótona e sem vida dos escribas e fariseus. Ele falava devagar e de modo impressivo, acentuando as palavras a que desejava que os ouvintes dessem especial atenção. De grande valor é o poder da linguagem, e a voz deve ser cultivada para benefício daqueles com quem nos pomos em contato. Suas palavras atraíam os corações. Devemos falar de Cristo aos que o não conhecem. Devemos fazer o que Cristo fez. Onde quer que estivesse, na sinagoga, ao pé do caminho, no barco um tanto arredado da margem, no banquete do fariseu ou à mesa do publicano, falava aos homens das coisas pertinentes à vida mais elevada. As coisas da natureza, os acontecimentos da vida diária, eram por ele relacionados com as palavras da verdade. O coração dos ouvintes era atraído para ele, porque ele lhes curara as enfermidades, confortara os aflitos e tomara nos braços seus filhinhos e os abençoara. Quando abria os lábios para falar, a atenção dele se voltava para ele, e toda palavra era para alguma alma um cheiro de vida para a vida. Assim deve ser conosco. Onde quer que estejamos, devemos vigiar as oportunidades de falar do Salvador a outros. Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão abertos, como estiveram para Ele. Não abruptamente, mas com o tato oriundo do amor divino, poderemos falar-lhes daquele que traz a bandeira entre 10.000 e é totalmente desejável. Esta é a mais elevada obra em que podemos empregar o talento da linguagem. Foi-nos dado para que pudéssemos apresentar a Cristo como Salvador que perdoa os pecados.